por incrível que pareça, ou não sei se é incrível ou não, o Rick é o cara. Hoje, como eu falei, né, a gente não tem mais tanto contato assim, mas ele foi um cara que pra mim, ele serviu muito de referência pra mim na música e no ministério, porque ele é um cara chato. Se você estiver escutando, eu já te falei isso pessoalmente, mas... E as demais pessoas também. Ele é um cara bem criterioso. Ele é chato. A desculpa pra você chamar um cara de... Né, que não quer ser... Que Pra dar fala uma chato, aliviada, você fala, né? é um cara criterioso. Não, ele é chato. Só que ele é chato pro bem. E você Sim. só entende depois, ou se você tiver maturidade pra você entender aquilo ali na hora. Porque ele pegava muito no nosso pé, tá ligado? Muito mesmo. Ele era bem chato mesmo. Ele pegava o nosso pé cara, por N motivos. Ele pegava o nosso pé por qualquer coisa. Se a gente terminasse de tocar e viesse a galera trocar ideia, ele ficava de olho. E aí depois ele chamava atenção por algum motivo. Vocês estão se aparecendo demais ou não sei o quê. Mas ele sempre foi um cara preocupado com a nossa vida espiritual. Sempre. Então ele sempre foi chato com música. Porque ele falava, muita nota na bateria, ou muita nota na guitarra, ou não sei o quê, ou alto demais, ou prato demais, ou não sei o quê, ó o clique, ó não sei o quê. Mas o lance espiritual com ele também sempre foi uma verdade, tá ligado? Ele era um cara que ele separava a gente, pelo menos uma vez por semana, pra ir pro estúdio só pra orar. Da hora. Tipo, não era ir pro estúdio pra tocar. Ensaiar. A gente ia pro estúdio pra orar. Então a gente ficava horas e horas ali orando. Sabe? Essa é uma época que eu sinto muita falta mesmo, assim. Então a gente tinha esse dia da semana certo pra isso, trampando, cansado pra caramba, saía do trampo, busão, metrô, trem, ia pro estúdio da Vila Ema, chegava lá pra orar. Então a gente ficava horas orando, e essa foi uma das épocas mais legais, assim, em relação a composições. Ele teve diversas composições muito legais nessa época, desses períodos de oração que a gente teve. Inclusive, isso é uma coisa que eu posso falar sem nenhum problema aqui. Até hoje, isso eu falei no outro podcast também, eu não sei porque que o Rick não foi um cara que explodiu no meio gospel. Porque ele é um cara, meu, que ele tem letras muito legais. Hoje a gente tem uma pobreza, né? Não tô nem... Bom, estou criticando, sim. Não, Verdade ele tem é que um ser cara, não, dita. ele é um cara muito bom de letra, cara. Ele escreve muito bem. E aquilo que eu te falei, ele escreve muito bem e ele já tem as ideias musicais na cabeça dele. O cara já vem meio com os arranjos, sabe? Então, ele tocou batera durante muitos anos também, né? Então ele já vinha com... Ó, a guitarra eu queria que fizesse isso, ó, a batera você vai fazer assim, assado. Não que ele não desse liberdade pra eu criar, ele dava. Mas ele já tinha... Ele era Uma o produtor. noção, O trampo do produtor. Ele era o vocal e o líder da banda e era também um grande produtor. Então ele já vinha com as ideias, né? E aí a gente colocava nossas coisas tal e falava, isso funciona, isso não funciona tal. Então, ele foi um cara que eu acredito que nessa época que a gente andou junto, né? Eu andei junto com ele umas 2 ou 3 vezes. Depois que eu fiquei na banda durante o período, saí pra tocar com outras pessoas, voltei, saí, voltei. Eu acho que foram 2 ou 3 vezes. Nessas épocas que eu passei tempo com ele, foram as melhores fases da minha vida em relação ao ministério. Porque eu cresci muito com o cara, velho. Ele era um cara que ele cobrava muito da gente, ele exigia muito. Não era, vamos tocar. Tem uma agenda em tal lugar, vamos lá tocar. Não, ele era muito preocupado com a vida espiritual da galera, sabe? Então, isso eu devo muito pra ele. Eu devo muito a ele, na verdade, né? Eu tive um crescimento, assim, uma maturidade espiritual graças a ele. Foi um acompanhamento pastoral mesmo na banda. Ele era um cara que pra mim, eu não sei pro restante das outras formações na época, né? Mas eu tive ele como referência nessa parte, assim. Mesmo com esse lado chato, que ele é um cara chato mesmo. Hoje eu não sei, mas ele era muito chato. A gente discutia muito, porque eu era um cara... Eu acho que eu sou ainda. Minha mulher deve falar disso melhor. Eu nunca gostei muito de tipo, ouvir... Tipo, beleza, amém. Eu queria entender o porquê que ele tava chamando a atenção. Não, beleza, mas por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que é isso? Então eu era o chatão da banda nesse sentido também. Enquanto a galera ficava mais quieta, eu meio que empeitava, sabe? Porque eu falava, não, mas peraí, não é bem assim.
Né? Então, eu posso até fazer, mas você precisa me explicar o porquê. Exatamente. Então a gente rolou muito atrito quando a gente andou junto, mas ao mesmo tempo a gente sempre foi muito parceiro. Era um cara que eu queria estar perto, sempre quis estar perto, porque eu aprendia demais com ele, cara. Entendeu? Então, eu acho que, sim, tiveram muitos outros que eu poderia citar aí, mas esse foi um cara que mudou, assim, minha vida ministerial, espiritual. Eu devo muito a ele, de verdade.